A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Olha, eu tô ficando chato com esse negócio, mas não tá dando não, tá difícil. Tá muito difícil da gente aguentar a noite aqui no centro. 1h30 da manhã, parecia dia. Essas motos em carreata, uma coisa absurda. E não é por causa de Flamengo, nada disso não. É toda quinta e sexta-feira. A polícia tem que tomar uma providência. Tem que fazer um plantão de madrugada aqui, porque a coisa tá muito feia. Ontem pareciam aqueles bondes que a turma anda aí, uma coisa absurda, com os canos de descarga abertos, gritando. Olha, tá muito complicado. E também quero pedir um favor aí ao pessoal da Condep, para ver se bate o papinho aí com os lixeiros, porque tá certo, eles podem... A gente sabe que o trabalho noturno é difícil. Mas peraí, gritar 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, recolhendo lixo, não tem necessidade disso. Né? Vamos tentar respeitar o sono das pessoas, que as pessoas levantam cedo no dia seguinte para trabalhar. E isso é diário. Né? Então vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de respeito ao direito do sono das pessoas, porque muita gente não está trabalhando, mas tem muitos que estão trabalhando. E fica muito complicado também isso. Um pouquinho de educação é bom e a gente merece. Afinal de contas, a gente paga impostos também. Para recolher o lixo, eles estão recolhendo lixo, a gente agradece até. Esse recolher que é um trabalho que a gente sabe que é árduo, mas também não precisam, por causa disso, ficar com raiva e acordar a gente, né? Aquele caminhão já faz uma barulheira desgraçada, mas eles gritando, aí a coisa extrapola um pouquinho, né? Vamos ver se a gente dá um plá aí. Antes era o Wagner Silva, que era o presidente da Condep, agora eu não sei nem quem é. Mas de qualquer maneira eu estou pedindo aí para ver se fala com a turma da coleta do lixo, para dar aí um pouquinho de respeito a gente, porque a bagunça fica grande. E quando passa outro caminhão de lixo, então aí é uma festa. Aí um grita pro outro, ei, eu cheguei, babá, trocam ideias, a coisa fica complicada, muito complicada. Então vamos ver, né, se a gente melhora um pouquinho isso, né? Nossa cidade já é poluída por natureza em sons, em barulho, não sei porquê, terrível. E as ruas são corredores, porque são permeadas por prédios, aí o som sobe e a gente fica enlouquecido. Né? Já não se dorme por causa do barulho de motos. Não se dorme por causa de sirene 2 horas, 3 horas da manhã, que eu não sei para que sirene ligada, porque não tem ninguém na rua. Deve ser para acordar as pessoas. Aí passa também o lixeiro, acorda de novo. A gente não dorme, né? Aí a coisa fica complicada. No dia seguinte parece sonâmbulo, porque é muito difícil. Aproveitar que a gente está aqui com um vereador nosso aqui, para ele também levar essa reivindicação nossa aí lá, a Condep, porque realmente fica muito desagradável isso. Além do mais, além de ser falta de educação, é falta de respeito, né? A gente tem o dever de civilidade, né? Enfim, isso aqui é Brasil, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho pela educação. Então, hoje vamos bater um papo aqui gostoso, porque o que ele gosta eu também gosto muito. Tenho lá do meu filho, mas quem cuida praticamente somos nós. Um cachorrinho também. Nós vamos bater um papo aqui com o nosso vereador Domingos Protetor. Bom dia, vereador. Parabéns. Inicialmente quero parabenizá-lo pela sua eleição para a Câmara Municipal, depois de uma eleição muito disputada. Bom dia a todos. Bom dia, meu querido. Realmente, a gente estava até falando aqui em off, uma eleição bem disputada, né? Onde tinha muitos candidatos, né? E isso pulverizou muito os votos. Então, candidatos aí que eram campeões de voto na última eleição nem se elegeram, e outros que se reelegeram conseguiram a metade dos votos, né? Só para esclarecer a situação das motos,
A gente já estava discutindo isso na Câmara, né? O vereador Chitão, né? Ano passado teve aquele projeto aprovado das motos barulhentas e tal. E a gente estava com um problema sério, porque a fiscalização vinha, autuava as motos, mas não recolhia as motos, porque não tinha um depósito para levar. A prefeitura alugou um espaço agora, tá? E essas motos barulhentas que foram encontradas na cidade, que foram pegas, inclusive à noite, vai ter blitz, já está programado algumas blitz à noite, né, para serem feitas, por causa da reclamação é muito grande, que o pessoal usa, às vezes, a Rua do Imperador e outras ruas para empinar moto, fazer aquela bagunça. Então, a gente já está vendo ações de surpresa em algumas áreas para que essas motos possam ser apreendidas, levadas para o depósito. E aí a gente acaba com um problema, porque hoje você chega, diverte o cara literalmente não liga. Não liga, não tá nem aí. E aí no dia seguinte já tá fazendo barbaridade de novo. Aí tu multa o cara não paga a multa, porque aquela moto ali fica por isso mesmo. Então acho que a solução vai ser essa. O cara andou fora da lei, fazendo barulho, fazendo arruaça e tal, vai ter sua moto apreendida. E infelizmente, muito desses casos, não estou falando dos profissionais sérios não, tá? Estou falando dos caras que são bandalha. Motociclista é uma coisa. Essa turma é motoqueira. Isso. Então a gente tem visto, e a inteligência da guarda e etc., através das câmeras do CIOP, enfim, tem visto que muitas dessas motos são, infelizmente, de entrega. Né? Que o cara trabalha a noite toda fazendo entrega, aí no final que fecha lá o estabelecimento, eles partem para brincadeira e fazem esse tipo de coisa. Isso eu estou falando dos maus profissionais, que o profissional correto acaba a sua entrega, responsável acaba a sua entrega, vai para casa, descansar, para o dia seguinte ele continuar a sua batalha. Agora os irresponsáveis ficam nessa bagunça aí. Exatamente. E eles fazem um circuitozinho aqui, que é Nelson Saerpe, Monsenhor Bacelar, Rocha Cardoso, Washington Luiz e voltam. Isso aí. A gente, olha, é terrível. Tem um amigo que mora na Washington Luiz, o Alexandre, nós estamos conversando sobre isso. Esse Paulo, pega. É impressionante. Eles ficam fazendo o rodízio ali, né? Parece pista própria para corrida. Autopista. Eu digo, gente, por isso que a gente tem tanto acidente e depois essa turma vai para o hospital e é no SUS que... É o gasto, né? Que paga a conta no final. Né? E sobre o lixo, o presidente da CONDEP hoje é o Léo, né? É um rapaz novo, qualificado, está fazendo um trabalho lá bacana, né? Dentro do possível, né? Que hoje a CONDEP, por causa da pandemia, tem mais de 200 funcionários afastados, porque a maioria é de idade. Sim. Né? E essa coleta de lixo é feita terceirizada, né? E eu vou levar essa reclamação, eu não sabia, né? Vou estar levando para ele amanhã, segunda, desculpa. E aí, para poder estar dando um toque na rapaziada, conversar com o pessoal e tal, para fazer um troço civilizado e tal. Pode até conversar e tal, né? Sim. Mas a gritaria, essa estardalhaço, realmente perturba, né? Essas ruas nossas aqui, ô vereador, é que forma um corredor de som. Sim. O som sobe, parece que eles estão falando dentro do apartamento da gente. Verdade. É uma coisa assustadora, realmente. Mas, vereador, eu gostaria de saber o que levou a candidatar-se ao cargo que ora ocupa. O que acontece? Eu milito na causa animal, né? Já há anos, 25 anos ou mais. Não sou só um militante, eu sou um ativista da causa animal, um protetor e um resgatista. O ativista é aquele que faz o ativismo normal, como todas as categorias aí, promovendo, reivindicando, né? E cobrando da sociedade, do poder público, as soluções para os problemas da causa. O protetor é aquele que resgata o animal, recolhe o animal, leva o animal para casa, cuida do animal, reabilita ele, coloca ele para adoção, responsável e tudo isso. E o resgatista é aquele que resgata um animal em situação de perigo, não só um animal doméstico, mas um silvestre, né? Então, graças a Deus, eu sou essas três coisas dentro da proteção animal. E a gente vê que na política
a gente não tinha uma representatividade efetiva. Até falei numa fala na Câmara essa semana sobre isso. Não que os outros colegas que lá ocuparam e se diziam da causa não fossem, como posso dizer, enfim, mas não tinha um representante legítimo da causa animal, uma pessoa que fosse protetor, ativista, resgatista, isso não tinha. Então, a gente, às vezes, tinha alguma demanda dentro da causa, a gente procurava vereador A, vereador B, vereador C e não conseguia. Às vezes, entrava num ouvido, saía no outro, ou o cara não tinha conhecimento de causa para estar elaborando algum projeto ou alguma coisa que fosse realmente fazer efeito dentro da causa animal. Então, eu resolvi, já tinha 2 eleições que já tinham me falado, vem, protetor, vem, mas eu nunca quis me envolver com política, mas aí nessa o pessoal me convenceu e eu vim. É importante, vereador, é importante a gente ter pessoas de diversos matizes, porque diversas são as causas que existem, né? E às vezes nem todos têm a sua representatividade, né? Eu não vou chegar ao ponto como aquele ministro que disse que cachorro também é gente, né? Mas eles são seres vivos, né? Sim, sim. E como tal merecem, todos os animais merecem o nosso respeito, o nosso cuidado. E a gente vê muito maltrato a animal, né? Coisas estúpidas, bárbaras que a gente assiste, né? Essa semana a gente teve um caso que deu muita notoriedade e tal, que foi o rapaz que foi separar a briga de cachorro com uma enxada. Que isso? Aí meteu a enxada na cabeça do cachorro do outro, cidadão absurdo. Do vizinho. O cachorro, infelizmente, foi internado e veio a óbito. E isso gerou uma comoção muito grande dentro da cidade, porque há maneiras de você separar uma briga de cachorro sem você usar uma enxada, um pedaço de pau, entendeu? Lógico. E o cidadão foi encaminhado para a delegacia e não sei o que aconteceu na delegacia que ele não foi preso. Hoje a gente tem a lei sanção, que ela dá prisão de 2 a 5 anos de cadeia. E se o indivíduo for pego do jeito que foi em flagrante, ele tem que ficar enquadrado, tem que ficar no xadrez. E quem vai decidir se vai soltar ou não é um juiz. Esse mês nós tivemos o caso do cara que afogou o cachorro lá no Rio. Meu Deus, eu não sei para que quer animal, né? Para que isso? É uma barbaridade. Aí afogou o cachorro no Rio, lá na praia, né, no Rio de Janeiro, foi preso em flagrante, engaiolado. O juiz determinou que ele continuasse preso. Lógico. Pela periculosidade do crime, né? Pela crueldade do crime. E esse caso seria a mesma coisa. Só que aqui na delegacia, acho eu que eles tinham um outro entendimento. Nós consultamos aí o Ministério Público Estadual e Federal, queria dar os parabéns para as procuradoras lá, tanto estadual quanto federal, que acionaram a Delegacia de Polícia 105, foi feita uma reunião ontem, inclusive com o nosso coordenador do bem-estar animal, e eles montaram um protocolo agora de atendimento para esses casos, né? Então, chegou lá, tem que ser cumprida a lei. Eu não sei para que as pessoas às vezes querem um animal para maltratar o bicho, né? As pessoas costumam dizer, a pitbull é uma raça perigosa. Eu digo, depende do dono. Isso aí. O cachorro é o retrato do dono. É o espelho, né? O animal é o espelho do dono, não é? Pode ser gato, pode ser cachorro, pode ser o que for. Ele se comporta exatamente como o dono. Parece que ele absorve, né, aquele temperamento do dono e então o bicho se transforma realmente numa fera, às vezes desnecessariamente. É interessante isso. Qual foi a sua principal bandeira na disputa eleitoral, vereador? A minha principal bandeira foi os animais, né? A proteção dos animais, né? Porque, como eu milito nessa causa já tem 25 anos, a gente procurou levar essa bandeira na campanha, né? Seria a voz dos animais na Câmara de Vereadores, né? Então, essa foi a bandeira principal, né, que eu levantei na minha campanha, fora a bandeira da ética, né, e da renovação. Quando eu digo ética e renovação, é porque a gente via muitas histórias, né, do legislativo, né, escabrosas, né, e a gente queria ser um representante que pudesse estar levando com fiabilidade à população e mostrar que há uma renovação.
que há pessoas capazes e honestas que podem estar ocupando aquele cargo e fazer com que a Câmara resgate a sua credibilidade, né? Então essas foram as bandeiras que eu levei na campanha. Ainda bem que alguns não voltaram. Sim. Você falou de alguns aí, mas ainda bem que não voltaram. Uns ainda voltaram, mas tudo bem. Vereador, no Lions, nós temos esse ano o nosso governador, o companheiro Carlos Eduardo Schaeffer, ele realmente tem uma preocupação muito grande com os animais. Nós até fizemos uma campanha aqui em Petrópolis, tem uma senhora lá no Quitandinha, não sei se ela está me ouvindo, eu esqueci o nome dela agora. Caiu um abacateiro em cima do canil, onde ela possui cerca de 35 animais, cachorros, mais gatos. E nós fizemos uma campanhazinha entre os nossos companheiros leões, fizemos uma doação para ela reconstruir parte. Né? Demos uma parte em dinheiro para ela reconstruir lá. E ela trata os animais, é um carinho que a gente fica muito impressionado. E ele tem essa preocupação muito grande com os animais também. Nós estamos tentando ver que isso é um projeto que tem que ser feito a longo prazo, não pode ser feito a curto prazo. O nosso governador só fica um ano na governadoria do distrito, mas ele está passando isso para o próximo governador. Vamos ver se a gente consegue, que a gente tenha também aqui em Petrópolis cães-guia, que muitas pessoas precisam, né? E que a gente conseguisse instalar um local onde pudéssemos construir um local para treinar cachorros como cães-guia, porque muitas pessoas necessitam, né? E é um trabalho que demora cerca de 3 a 4 anos para evoluir, mas é muito importante. Daí a nossa preocupação também com os animais, sabe? Nós temos esse viés também de carinho para com os bichos. A sua preocupação com animais é notória, e você sempre teve esse viés, ou isso surgiu como uma plataforma eleitoral, Domingos? Como eu te falei, eu já milito na proteção animal há 25 anos, né? Então, eu sempre trabalhei mesmo na iniciativa privada, eu fui gerente geral de empresas, né, durante muito tempo, e nessa época já militava na causa, ajudando os animais nas comunidades onde eu trabalhava, né? E depois, quando eu saí dessa grande empresa, eu abri um próprio negócio meu, e aí tive mais tempo para me dedicar, né? Isso foi em 2003, né? Então tive mais tempo para me dedicar exclusivamente na causa animal. E eu trabalhei até de 2003 até 2014, olha quanto tempo, hein? Anonimamente, né? Então, tipo, por exemplo, um animal era atropelado num lugar, o outro sofria maus tratos em outro, daqui a pouco aquele animal sumia, ninguém sabia quem tinha resgatado, ninguém sabia o que aconteceu com o animal, mas eu estava lá resgatando, recolhendo, salvando e etc. E eu não divulgava meu trabalho, né, nas redes sociais, né? Mas em 2014 aconteceu uma ação que eu me envolvi, numa senhora que tinha uma quantidade de animais grande, né, e separou do marido, e tinha 2 crianças. E aí o ex-marido, para se vingar da mulher, começou a matar os cachorros da mulher. Entendeu? Absurdo. Deus que me perdoe. E aí eu me envolvi nesse caso, a gente conseguiu, graças a Deus, resolver, o cara foi preso, nem foi preso na época por causa da lei contra os animais, mas ele pegou a Maria da Penha, né, porque ele agrediu a mulher, e aí a gente conseguiu botar ele em cana por causa da Maria da Penha, e a gente conseguiu resolver o problema dos animais. E ali eu vi a revolta que me deu naquela situação, né? Então, tudo bem, eu fazia um trabalho bacana, mas não divulgava esse trabalho. Então, a partir de 2014, eu comecei a divulgar esse trabalho nas redes sociais, criei uma página no Facebook chamada Cão Solitário. Essa página, na época, para você ter uma ideia, ela teve aí cerca uma publicação apenas, eu consegui 480 mil visualizações,
4.800 likes e tal, porque era uma página que eu divulgava a verdade nua e crua da proteção, né? Esses casos esdrúxulos, por exemplo, o cara matou o cachorro, esse caso do Duarte da Silveira, por exemplo, o cara chegou a esfolar a cachorra viva na faca e jogar numa banheira. Então, uma maldade, sem precedente. Então, isso deu muita notoriedade ao meu trabalho na época. E aí eu comecei a divulgar esse trabalho, criei minha página pessoal, Domingos Galante, né? E o pessoal começou a acompanhar. E aí, desde 2014, a gente se tornou, vamos dizer assim, conhecido, né, dentro da cidade com esse trabalho, né? Então, aí, como eu falei anteriormente, eu tive a oportunidade de participar de algumas eleições, mas nunca quis, porque eu queria me dedicar exclusivamente aos animais, né? E não via na política, na época, uma forma de fazer isso. Só que vendo como a gente estava acompanhando, que a gente não conseguia ter um político lá dentro que pudesse levar as nossas demandas, né? Aí eu resolvi me candidatar. Vereador, bom, antes deixa eu passar aí para os nossos ouvintes, nós estamos no ar, ao vivo, o WhatsApp da Imperial é 988360722, quem quiser fazer alguma pergunta ao vereador, né, é só mandar aí um WhatsApp que o Lucas ali, na hora, grava. Ô vereador, o que foram feitos dos nossos cavalinhos que ficavam ali nas charretes? O senhor tem noção de como eles estão? Já morreram? Ainda estão vivos? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem constantemente. Mas por quê? Porque as pessoas não conhecem a história desde o início que foi feito vamos dizer, o término da atividade com a charrete. O que acontece? Há muitos anos, não é de hoje, a gente tem relatos de maus tratos com os cavalos. Lugares inadequados, falta de alimentação e etc. Então, na época, foi tentado fazer o que eles chamavam de transição. Foi, inclusive, a vereadora Gilda Beatriz que trocou essa transição. O que seria essa transição? Seria a negociação com o charreteiro, do charreteiro aos poucos, tá tirando o cavalo e entrando a charrete elétrica, um outro veículo que pudesse fazer o mesmo trabalho sem ser com os animais. Houve uma votação na Câmara, onde estava lotada na época de charreteiro, de protetor, de ativista, que ia ser votado essa transição. E aí, essa transição sendo votada, a prefeitura ia ser obrigada a estar arrumando meios e etc., para poder estar fazendo essa transformação da tração animal para a tração mecânica. Só que na hora da votação, os charreteiros pressionaram os vereadores e os vereadores votaram contra a transição, achando que ali ia acabar, que eles iam continuar com a charrete a cavalo. Infelizmente, o que aconteceu? A pressão popular foi muito grande e a Câmara de Vereadores resolveu jogar a responsabilidade para quem? Para o povo. E aí o Meirelles, na época vereador, propôs a lei do plebiscito, que fosse votado o plebiscito. E aí o povo escolheria se queria ficar com a tração animal ou não. Sim. Nesse processo, o que aconteceu? Não houve transição. Então, era um tudo ou nada. E a gente falou isso na época para o charreteiro. Se votasse a favor dos cavalos, eles perdiam tudo. E se votasse a favor deles, do charreteiro, eles iam ficar com a atividade para sempre. Certo. Entendeu? Só que eles achavam que iam ganhar. Na mentalidade deles, eles achavam que a cultura, que o turismo, que tudo isso ia fazer com que a população votasse a favor do charreteiro. Só que a gente já tinha pesquisas vendo que a população de Petrópolis, o povo petropolitano, não aprovava aquele tipo de trabalho, aquela exploração animal, entendeu? Então, fomos para o plebiscito. No plebiscito, a gente teve a esmagadora vitória aí, 117 mil votos a favor do término da atividade. E aí foi uma prova de força da causa animal, onde a gente viu que a causa animal tem força. Quem teve mais voto que o prefeito, o cavalo teve mais voto que qualquer prefeito que teve aí. E, mostrou a força. Aliás, bom, deixa eu ficar calado. Mostrou a força da causa animal. Enfim, aí vamos aos cavalos. O cavalo é uma propriedade, infelizmente. O animal é uma propriedade daquele que a possui.
E esses cavalos eram dos charreteiros, eram propriedade deles. Então, aqueles que diziam que amavam os cavalos, que gostavam dos cavalos, que os tratavam bem, eles ficaram com os cavalos. Aquele que não tinha interesse nenhum no cavalo mais, porque não ia poder explorar mais aquele animal, provavelmente o vendeu. Então, não tinha como nós, ativistas, nós até propomos na época comprar esses cavalos ou pegar esses cavalos. Na época, na prefeitura passada, a gente tentou fazer alguma coisa que pudesse a gente estar pegando esses cavalos, porque a gente tinha um local para levar esses cavalos, se a transição fosse feita, estivesse aceitada a transição, esses cavalos iam para o Fórum Animal, que é uma ONG gigantesca que tem espalhada no Brasil em todo, né, que trabalha hoje recolhendo aqueles burros lá do Nordeste que sofrem maus tratos e às vezes são sacrificados, né? Então, como esse cavalo é propriedade do charreteiro, o charreteiro ficou com ele. Agora, que fim o charreteiro deu nele, a gente não tem como dizer. Se eles amavam os cavalos como eles diziam, eles devem ter dado um fim digno para o cavalo. Se não, espero, né? Eles venderam ou fizeram qualquer coisa. Porque o que o pessoal não se atenta é o seguinte: ninguém nunca respondeu essa pergunta para nós. Os ativistas sempre perguntavam isso e nunca ninguém respondeu, nem vereador, nem charreteiro, nem nada. Era a seguinte pergunta: quando esse cavalo não servia mais para o charreteiro, o que ele fazia com esse cavalo? É um questionamento interessante esse. Ele era aposentado num paraíso? Recebia INSS? Claro que não, né? Então, essa é a pergunta que fica sempre no ar. Então, respondendo mais uma vez a sua pergunta, como o cavalo era propriedade do charreteiro, ficou com ele. E ele deu destino para o cavalo que ele achou melhor. Eu digo porque realmente esses charreteiros sobreviviam disso, né? Se eles hoje não têm mais trabalho, como é que eles estão cuidando dos animais? Né? Bom, fica a questão no ar. Segundo você, foi a falta de políticas públicas coerentes e eficientes para mudar a realidade dos animais e de todos que necessitam de real atenção e cuidados no mundo, no país e em nossa cidade, que o qualificou na escolha de ser vereador? Sim, sim. Eu acho que a população viu na minha pessoa, né, a oportunidade da gente ter, entendeu, um representante dos animais dentro da Câmara de Vereadores. E isso não aconteceu só em Petrópolis, não. A gente teve algumas vitórias da causa animal em alguns municípios aqui do Rio, por exemplo, Cabo Frio, onde foi eleita uma protetora também, né? Em alguns municípios do Brasil aí. Em São Paulo a gente hoje existe uma conscientização maior, né, vereador? Sim, sim, sim. Em São Paulo a gente teve a vitória de um ativista protetor lá também, com uma vitória esmagadora na capital de São Paulo, que é o Bacari. Então a causa animal hoje está ganhando força. E cada vez que ela ganha mais força, ela consegue eleger mais representantes que possam estar fazendo políticas públicas voltada não só para as pessoas, mas principalmente para a bandeira, né, principal, que é os animais, né? Certo. Vereador, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial agora e voltamos já para o nosso segundo bloco. Tá aí, Lucas? Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, nós estamos aqui no ar, entrevistando hoje, batendo um papo com o vereador Domingos Protetor, porque é importante que as pessoas se conscientizem da necessidade de ter carinho com os animais, né? E nós somos uma rádio de prestação de serviço. Vou repetir aí o nosso WhatsApp aí, 988360722. Quem quiser enviar alguma pergunta aí para o nosso vereador, estamos aí. Ô, Domingos, a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, a COBEA, a Prefeitura de Petrópolis, está promovendo hoje, nesse sábado, né, uma etapa da campanha de adoção para animais. A ação está acontecendo na Praça Dom Pedro, no centro da cidade, de 10 às 15 horas. O objetivo é estimular a posse responsável com a frase "não compre, adote". Como você vê a atuação desse órgão, Domingos?
A Cobeia, a gente estava falando aqui em off, né, a dificuldade de governar um município, né? Então, a Cobeia, no governo passado, ela tinha uma estrutura mínima, que era um coordenador, um veterinário e uma assistente. 3 pessoas para gerir um órgão, né, que mexe com a proteção animal, que mexe com a vida dos animais dentro da nossa cidade. Então, o que a gente já fez logo no início? Foi visto isso e a gente sentiu também que o que acontecia, já que você tinha 3 pessoas, você tinha que fazer com que essas pessoas funcionassem, né? Porque não adianta você ficar ali, a gente brincava muito, né? No caso, falando nesse tom, de que o veterinário que a gente tinha fiscalizava quintal cagado, que o cara ia receber uma denúncia, o cachorro tá lá no meio da merda e tal, aí o veterinário ia lá para confirmar se o quintal tava cagado ou não e tal. Pô, isso não é um trabalho de um veterinário, né? Então, o que a gente fez? A gente primeiro, que não acontecia no governo passado, infelizmente, não havia uma articulação entre as pastas. Então, você num órgão que tem 3 funcionários, você para fazer funcionar, você tem que ter articulação com as outras pastas. Então, por exemplo, você precisou de um auxílio da Defesa Civil. A Defesa Civil tem que lá estar te ajudando. Sim. Você precisou de um auxílio da pasta institucional, que hoje é a Fernanda Ferreira, que faz um excelente trabalho dentro da prefeitura. Ela tem que estar te ajudando. Você precisou do auxílio da vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária tem que estar ajudando. Guarda municipal, a mesma coisa. Esses órgãos não são para multar só. Exatamente. Então, não existia essa integração no governo passado. Então, cada órgão funcionava como se fosse um feudo. Defesa Civil era o feudo dele lá, só fazer o que ele queria fazer lá, a coordenadora era da mesma coisa e assim por diante. Então não tinha essa integração. Então hoje, com essa integração, a gente conseguiu fazer uma coordenadoria do bem-estar animal funcionar de forma perfeita, a população está vendo isso, né? E fazendo acontecer. E a feira de adoção é exemplo. A gente ficou 4 anos do governo passado sem ter uma feira oficial da prefeitura. Tinha várias feiras, alguns eventos e tal, mas uma feira oficial da prefeitura de adoção de animais, com o pessoal da prefeitura, com o veterinário da prefeitura fiscalizando, supervisionando, com o coordenador do bem-estar animal junto. Há 4 anos a gente não tinha uma feira dessa. E agora, nesse governo, em pouco menos de 56 dias, já é a 2ª feira que a gente promove. A primeira foi um sucesso, tivemos várias adoções. A gente espera que a chuva não atrapalhe hoje e que a gente possa estar fazendo boas... Amém, amém. São Pedro vai segurar lá. E a gente possa estar fazendo várias adoções no dia de hoje, que é uma coisa bacana, porque hoje a gente tem uma demanda de animais muito grande na nossa cidade, abandonados, e a gente precisa que esses animais encontrem um lar digno para que eles possam ter uma vida feliz o restante. Eu tenho um amigo meu, um amigo de infância, que ele é o presidente da empresa Dogs Haven, o Guilherme Agnew. E hoje vai estar na feira. Vai estar na feira, né? Isso. Dá um abraço dele lá por mim. O Guilherme é sensacional, uma pessoa maravilhosa, ama os animais e faz um trabalho muito bacana, muito bacana. O Dogs Haven hoje é uma referência dentro do município, se não dentro do estado, né? Porque o que acontece? O Dogs Haven resgata os animais, reabilita os animais e põe para adoção esses animais. Então, isso há uma rotatividade muito grande. Porque se você só vai resgatando, sem doar, você acaba criando um depósito de bicho. De animais. Aí, né? Aí é insustentável. Agora, se você vai resgatando, ao mesmo tempo que você resgata, você vai doando, né? Você vai fazendo uma rotatividade e ajudando mais animais cada vez. Agora, essas pessoas que se propõem a doar têm que ter responsabilidade, né, vereador? Sim, sim, com certeza. Porque senão, daqui a pouco pega o cachorro e depois solta na rua. Hoje a adoção, por isso que a Cobeia está nesse movimento, ela tem que ser de forma responsável. Como a gente fala isso? A pessoa tem que ter condições de estar adotando esse animal financeiramente e familiar, porque você às vezes adota um animal, mas, por exemplo, eu levo um animal para minha casa, mas sem falar com minha esposa, chego lá, minha esposa cria um caso, não gosta, o que eu faço com o animal? Então, primeiro, a gente tem que ter condições financeiras de cuidar desse animal, né? Vacinar, ração, Eles local... já vão castrados, né? Isso, e vacinados também. E aí, você tem que ter a solidez familiar, se todos os membros da família concordam com aquela adoção.
todos eles concordam, então você sabe que vai ser um animal querido por todos. E por último, agora a gente está vendo muitos casos acontecer assim, e a gente está ficando preocupado, é a questão das pessoas que moram de aluguel. Às vezes a pessoa mora de aluguel, adota um animal em consenso com a família, tem condições de criar, tudo direitinho. Mas aí o proprietário pede a casa da pessoa. A pessoa fica no desespero, meu Deus. E aí a pessoa tem dificuldade, às vezes, de alugar uma outra casa que aceite animais. Pois é, mas isso já é proibido por lei, né? Já Hoje, é proibido. Todo mundo não tem mais esse negócio, não. Nem prédios. Nem verdade, prédios, é verdade. Né? Então, até esclarecer isso para as pessoas, a gente às vezes é muito procurado por pessoas que querem doar seus animais porque vão se mudar e aonde vai o proprietário ou a pessoa não aceita, e a gente procura orientar juridicamente, como você falou, que isso não pode, isso é contra a lei, etc. Vereador, nesta etapa da Cobeia hoje, também estarão sendo recolhidos rações para ajudar os protetores da cidade? Sim, a gente, quando faz essas feiras, né, a gente monta lá um standzinho, onde quem puder doar 1 quilo, 2 quilos, um saco de ração, doa para a Cobeia, e a Cobeia vê aonde tem mais necessidade, aquele protetor que realmente está mais necessitado, ou aquela pessoa que tem muitos animais, mas tem poucos recursos para cuidar. É o caso dessa, né? Pessoa que a gente ajuda. E a Cobeia vai e faz essa distribuição. É uma pena que, no momento, às vezes, a gente consegue arrecadar pouca quantidade, né, numa feira. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido algum sucesso na última feira, nessa feira agora. A gente está com um projeto aí da Cobeia, está procurando, né, os comércios, as casas de ração, por exemplo, né, que vendem ração. Então, por exemplo, se a Cobeia conseguir fazer um trabalho de cada casa de ração que a gente tem na nossa cidade, doar um saco de ração, um exemplo, que para eles não é nada, né? Para a Cobeia. Vamos dizer que a gente tem aí 100 casas de ração na cidade. Seriam 100 sacos de rações que a Cobeia teria por mês para distribuir para essas pessoas que têm dificuldade, para protetores, entendeu? Que poderia estar fazendo um trabalho bacana. E não custa nada, uma casa de ração doar um saco de ração por mês, cara, não é nada para eles, entendeu? Lógico. Mas para a Cobeia pegar isso tudo, vamos lá. O todo vira muito, né? Vira muito. E aí está distribuindo para realmente as pessoas que precisam, que têm dificuldade e tal, seria ideal. Então a gente está com esse projeto, vamos estar conversando isso aí com a prefeitura, para ver a viabilidade disso e tá pedindo às casas de rações que possam estar fazendo esse trabalho, que eu acho que vai ser muito importante. Vereador, qual a importância de conscientizarmos a população sobre a adoção de animais? Hoje, o que acontece, como a gente tinha falado, né? A gente tem muitos animais aí abandonados pela cidade, animais que procriam de forma desordenada e você não tem lar para todos esses animais. Então, a importância de você estar fazendo a adoção responsável, de você estar promovendo essa adoção, é para que você consiga encontrar lar digno para esses animais. Claro que isso não vai resolver. O que resolve é a castração. Sim. Se você tiver a castração em massa dentro do seu município, com certeza, em curto a médio prazo, você vai diminuir a quantidade de animais abandonados e animais em maus tratos. Só que as políticas de castração dos municípios são muito falhas, né? Inclusive aqui na nossa cidade. E a gente está tentando, de uma forma, colocar isso como uma política pública efetiva, de castração contínua, não periódica, que acontece hoje, né? Mas fazer uma política de castração contínua para que a curto, médio prazo você não tenha tantos animais aí na rua ou sofrendo maus tratos. E essa é a importância hoje da adoção responsável, da gente estar arrumando lares para esses animais que estão aí nessas situações. Perfeito. Vereador, nós vemos e sabemos que por muitas vezes animais de grande porte são encontrados em rodovias de acesso e até mesmo nas ruas da nossa cidade. Esses animais são de responsabilidade do GPA, do Grupamento de Proteção Ambiental. Esse curral de apreensão é satisfatório para o acolhimento desses animais? O curral, para você ter uma ideia, ele é um dos poucos equipamentos dentro do município do Rio de Janeiro que existe curral. Vários municípios não têm curral. O nosso curral hoje, ele, infelizmente, voltando a falar do passado, eu odeio olhar no retrovisor, mas a gente tem que falar isso, o curral estava abandonado,
na gestão passada. Então, hoje nós estamos procurando reestruturar o curral, né? Fazer com que o curral se torne uma ferramenta realmente efetiva no resgate dos animais de grande porte, né? E fazer com que os trabalhadores que ali trabalham, que são na maioria guardas municipais, possam ter dignidade no seu trabalho. Você ter uma ideia, quando a gente assumiu, eu digo assumiu porque eu estou em parceria com o prefeito Ingo Rames. O Ingo Rames é um prefeito que está dando todo o apoio à causa animal. Eu posso dizer que é um prefeito dos animais, porque está dando todo o subsídio, toda a ajuda que a gente precisa para a causa animal. Então, quando a gente pegou, para ter uma ideia, o carro do curral estava quebrado, bateu o motor. Eles não faziam resgate de cavalo porque o carro estava quebrado. A cidade estava braba. Pô, não tinha comida no curral para dar para os cavalos. Se o carro tivesse bom e fosse resgatar o cavalo, era capaz de levar para o curral e ter problema de alimentação. Então, o prefeito Ingo Ramos hoje tem uma visão, junto com a nossa, de bem-estar dos animais. A gente está reestruturando o curral, a viatura já está consertada, já foi para o mecânico, deve estar já pronta agora na terça ou quarta-feira, e aí vai poder estar fazendo o recolhimento dos animais. Já tem ração, farelo, todo tipo de alimentação já no curral. A gente está fazendo uma outra licitação para estar comprando mais e ter um estoquezinho. Então, posso dizer que hoje, né, não que no passado tinha muita dificuldade, as pessoas que trabalhavam lá faziam o dia das tripas coração para funcionar, mas infelizmente não tinham estrutura, mas que hoje a gente está montando uma estrutura realmente efetiva para fazer a coisa funcionar de forma digna, não só para as pessoas, mas também principalmente para os animais. Perfeito. O quanto é importante uma pessoa adotar um animal para ajudar a ele durante a sua vida humana? Você já vivenciou essa experiência, Domingos? Já vivenciei. A gente já viu casos de pessoas que sofriam de depressão, né? E se medicavam e aquela medicação fazia um efeito momentâneo. E no momento que essa pessoa adotou um animal, ela se transformou, né? Ela virou outra pessoa. Aquele animal foi como se fosse uma cura para aquele problema da depressão. Uhum. E não só a pessoa com depressão, mas aquelas pessoas que são muito solitárias também, às vezes vivem muito sozinhas, e elas têm um animal de estimação, ele preenche aquele espaço vazio, afetivo, né, emocional, é verdade. Daquelas pessoas, né? Então isso é muito importante, muito importante. Maus tratos aos animais é crime. Deve ser pago com prisão e iremos lutar sempre para que a lei prevaleça. Esse é o teu pensamento? Não, com certeza. Como eu falei no início da entrevista, a gente teve casos aí de animais que foram muito maltratados. Essa semana, o caso da enxadada, e que não foi feito o que manda a lei, que é a prisão do cidadão, do indivíduo que faz esse tipo de ação, né? Agora, junto ao Ministério Público Federal e Estadual, conseguimos aí conversar com as delegacias de polícia, principalmente com a 105, e mostrar para eles que a lei tem que ser cumprida. Então, se o cidadão praticou um ato de maus-trato, um ato de crueldade, ele tem que ser preso. E aí quem vai dar a pena dele, de 2 a 5 anos, é o juiz que vai estar julgando o caso. Mas então a pessoa que maltrata, faz uma crueldade com o animal, hoje, agora, a partir de ontem, dentro do município de Petrópolis, e for pego em flagrante, vai ser preso, vai ser engaiolado. E se não for preso em flagrante, vai responder o processo, e respondendo esse processo, pode vir a ser condenado e ser preso também. Muito bem, muito bom isso. Você também protocolizou uma indicação para que o Executivo crie um banco de dados digital para armazenar as informações contidas nos microchips de identificação aplicados em animais da cidade. Qual a importância dessa ação? O que acontece hoje? A gente vê na Câmara passada e vários projetos de chipagem de animal. Vamos chipar. O Castramóvel, quando vem de São Paulo, ele, além de castrar os animais, ele chipa os animais também, tá? Mas aí eu te pergunto, o que adianta você chipar o animal, todos os animais, se você não tem um banco de dados? O que vem a ser o banco de dados? É um local onde você vai colocar todas as informações daquele cadastro de chip, né, daquele animal, dentro de um banco de dados, que pode ser consultado por clínicas veterinárias,
que pode ser consultado por pet shops e pelos agentes públicos. Como assim? Então você hoje tem um animal chipado. Esse animal, ele é chipado e essas informações são colocadas no banco de dados público. O animal apareceu na rua, você bota ele debaixo do braço, lê o chip e vai aparecer lá no banco de dados todas as informações dele. Sabe de quem é? Exatamente. Então não adianta você chipar todo mundo se você não tem um banco de dados. É lógico. Onde você vai consultar aquela situação. Então, onde eu te falei que muitos políticos faziam política em cima da causa, mas sem conhecimento de causa. Exato. Sem saber como é que acontece. Você não pode andar com o carro na frente do boi. Não, entendeu? Lógico. Então, primeiro você cria o banco de dados, o público, criou esse banco de dados, aí sim você faz um projeto de chipagem dos animais e controle populacional. E aí todos esses animais que são chipados são incluídos no banco de dados e aí, como eu expliquei, pode ser consultado. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 5.000 cadastros de animais que foram chipados, perdidos. Que absurdo. Porque não tem um banco de dados. A gente está recuperando. Vai ser trabalho dobrado e agora. Gasto inútil. Então a gente está recuperando algum dessas informações para, assim que for criado o banco de dados, incluir essas informações no banco de dados, porque tem animais ali que já devem ter até já falecido, mas a gente não tem conhecimento, e aí a gente poder estar incluindo e aí poder estar fazendo daí para frente um controle melhor. Vereador, você também tem outras preocupações com a nossa cidade, além da causa animal. Quanto ao fim do contrato da Conserva, você abordou o tema da tribuna da Câmara e falou sobre o futuro da rodovia da BR-040, a principal via de acesso à nossa cidade. O que você pode dizer aos nossos ouvintes sobre isso? Porque esta Conser é uma miséria. Eu odeio a Conser. A Conser, infelizmente, há muitos anos, vem prestando um péssimo serviço. E, inclusive, na parte de animais também, né? Também. Então, hoje, anteontem, ontem, não me engano, eles ganharam uma liminar para tentar conseguir ficar mais um tempo, porque o contrato deles acaba amanhã. E eles ganharam uma liminar para tentar ficar mais um tempo. Mas essa liminar está sendo cassada. Tomara. Vai ser cassada, tem fé nisso. E aí, a partir de segunda-feira, quem vai estar tomando conta da BR-040 é o DENIT, em conjunto com os municípios. E a minha preocupação foi duas, não só minha, também do vereador Yuri, do vereador Coruja e outros, né? Que seriam feitas das pessoas que têm indenização daquele buraco que caiu lá e tal, mas aí parece que o MP Federal, graças a Deus, mais uma vez parabéns ao MP Federal, moveu uma ação para que a Conset pegue aí uma grana deles, uns 10 milhões aí, para que essas famílias possam ter segurança de continuar recebendo aluguel social ou até ser indenizadas, né, por causa da perda das suas residências. E a outra preocupação era os animais, né? Porque como é que o DENIT ia fazer esse resgate dos animais? Como é que ia ser feito isso? Mas ontem a gente teve informações do DENIT que vai ter uma empresa que vai estar responsável por resgate desses animais em conjunto com a prefeitura de cada município. Então isso já deu um alívio para nós, né, de saber que vai ter uma empresa ali que vai estar prestando esse socorro a esses animais e aí vai estar entrando em contato conosco do poder público de cada município que a estrada, né, vamos dizer assim, percorre, né, vamos dizer, né? E aí esse município vai estar dando esse auxílio para esses animais, prestando junto com essa empresa esse socorro e essa destinação posterior. Agora, vereador, a gente tem uma urgência em que essa licitação da nova empresa venha, né? O mais rapidamente possível, porque a gente sabe que também ficar sobrecarregando, porque vai ser o corpo de bombeiros que vai ter que atender, né? Na estrada, né? Vai ficar meio complicado. Hoje, né? A gente teve aí na audiência pública de segunda-feira, onde veio o vereador, onde teve todos os vereadores lá, a maioria, né, grande parte, outros que não participaram pessoalmente, participaram por teleconferência, então posso dizer que todos os vereadores estavam presentes na audiência pública, e a gente teve o deputado federal Vinícius Fará, que foi prefeito muitos anos de Três Rios, que nos garantiu que os parlamentares federais do Rio de Janeiro vão se juntar e vão destinar emendas parlamentares no valor de 55 milhões para que ajude o DENIT
a estar fazendo essa cobertura. Não só na faixa, no quesito de obras, né, de manutenção da via, de socorro às pessoas e tudo mais. Quanto dinheiro jogado fora, né, vereador? Muito é um absurdo, dinheiro, muito né? dinheiro. Muito e a dinheiro. gente pagando um dos pedágios mais caros do país. É um absurdo. Andar daqui ao Rio de Janeiro para pagar o que se paga. É muito caro. Sobre a licitação, foi explicado na audiência pública de segunda-feira que já está tudo já correndo, já vai estar estudos de impacto, inclusive eles têm os estudos lá para poder aumentar a extensão vamos dizer assim, daquela concessionária, né? Em vez de ela só ficar responsável por 50 quilômetros, um exemplo, tá? Sim. Ela vai ficar responsável por 200. E aí vai pegar, por exemplo, a estrada Petrópolis-Teresópolis, vai passar a ser da concessionária que ganhar a licitação ali, e ela vai tratar dessa estrada também. Então isso aí vai poder gerar o quê? Uma diminuição no pedágio. Isso, né? É bom. Isso e é muito bom. Que possa estar fazendo também um trabalho de reestruturação completa. Eu acho muito injusto esse pedágio que nós pagamos aqui, porque ele é no topo da serra. Quer dizer, o pessoal de Xerém usa a estrada e não paga. Verdade. Usam maior quilometragem do que a serra. A serra são 20 quilômetros só. Verdade. Né? E nós é que pagamos, que sustentamos a rodovia. É realmente. Fora que o imposto também, do ISS, vai para eles. Vai para Caxias, divide com a gente. Isso aí. Isso absurdo, é absurdo. Mas vai acabar. Na nova licitação, isso também vai estar já previsto. Que ótimo. A saúde é um dos principais serviços prestados pelo poder público à população. E o seu bom funcionamento depende de gestão, comprometimento e principalmente na lisura da administração de seus equipamentos. Você tem se pronunciado quanto a isso, sendo diversas vezes até citado pelo seu colega vereador Mauro Peralta, nas observações acerca da precariedade das UBSs e do Hospital Alcides Carneiro. O que você pode nos dizer a respeito? Ontem a gente teve uma audiência pública da saúde. Aí a gente teve a audiência pública da saúde ontem, onde a gente falou muito sobre isso. Como a gente estava conversando ainda há pouco sobre a UPA de Itaipava, que foi uma obra que eleitoreira ali, né? E não faz um atendimento adequado. Então você gasta um recurso exorbitante para manter uma unidade que não tem um atendimento adequado, porque o custo é muito alto e ali é 100% custeio da prefeitura, não vem dinheiro estadual, nem federal, nenhum para aquela UPA de Itaipava. Todo o dinheiro ali é da prefeitura. Então a gente viu grandes problemas lá no Alcides Carneiro, numa vistoria que a gente fez com outros vereadores, o Dr. Mauro Peralta, que é um entendedor profundo da saúde da cidade, isso. O vereador Eduardo Blog, o vereador Marcelo Lessa, e a gente fez uma vistoria lá e encontramos série de equívocos, série de coisas que a gente viu que é pura falta de gestão, né, da administração lá do Alcides Carneiro. Então, se tivesse gestão, pessoas competentes para estar trabalhando ali, muito daqueles problemas que acontecem, né, não só da parte estrutural, mas da parte de saúde, também seriam resolvidos. Também vimos o problema da fase, que a fase não custeia o hospital, a fase quer pagar, ter os alunos lá, mas quer pagar em obra. Obra, não adianta. Você fazer uma obra no hospital, você consegue uma emenda parlamentar com algum deputado federal e faz a obra no hospital. Sim. Então, o que a Estácio tinha que fazer? A fase. A fase tinha que custear aquele hospital com alguma verba de custeio para pagar salário, manutenção de equipamentos básicos e etc. E não faz, quer fazer esse custeio, quer fazer isso em obras. E aí não adianta. E na parte da saúde, a gente briga muito para a valorização do profissional da saúde, que hoje está esquecido. E a gente está brigando para que esse servidor público da saúde seja valorizado e possa ter a remuneração, cargos e salários também legal, enfim, um planejamento melhor para eles. Vereador, nós estamos em cima da hora, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, é uma pena porque teremos outras perguntas a fazer aqui a respeito de sustentabilidade, de animais, de meio ambiente também, mas infelizmente nosso tempo já se esgotou. Eu queria rapidamente só responder a um ouvinte que perguntou o que é animal chipado.
Você pode explicar a ela? O animal chipado, o chip é um controle, tá? Aí, Você Luísa, coloca na parte da pele subcutânea um pequeno chip com uma numeração, tá? Aquela numeração é lida por um leitor e aquele leitor vai mostrar lá no banco de dados aquele número e naquele número vai estar todas as informações do animal. Então o chip é um mecanismo de controle do animal. O próprio animal. Se você perder um animal e alguém encontrar, ou se o animal for roubado, alguma coisa, você tem como provar que aquele animal é de sua propriedade. Isso aí. É isso, vereador? O vereador, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa e rapidamente só os microfones para a sua despedida. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco da causa animal, dizer que é de suma importância os meios de comunicação estar divulgando isso, estar promovendo isso, e dizer que a gente é um vereador, os vereadores brincam lá que é o Domingos Protetor, mas não é o protetor só dos animais, Sim. É o protetor da vida, Exatamente. É o protetor das pessoas. E a gente procura fazer um trabalho, graças a Deus, está sendo muito bem elaborado, muito bem feito, e temos tido esse feedback da população que o nosso trabalho está sendo efetivo. E é isso, eu queria dizer a vocês que o que depender do Domingos Protetor, nós vamos ter uma vida mais digna para os animais e também para as pessoas. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Batemos um papo aqui com o vereador Domingos Protetor. E quero agradecer a participação aqui dos ouvintes, Marcelo Wendlin da Ponte Fones, Norinda do Vale da Vila Militar, Nair do Valparaíso, Marilene da Rua Tereza, Antônio Carlos do Joaquim Gomensoro, a Célia da 13 de Maio, o Hector do Alto da Serra, a Luísa da Rua Tereza, agradecer a Olívia Wendlin, que está sempre nos prestigiando aí, ao Zé Roberto, a Eunice lá em São Paulo, que já mandou aqui, estou ouvindo, ao Zé Roberto, ao José Rossato também lá em Jabuticabal, que já disse aqui, brincou comigo aqui a respeito da eleição do plebiscito dos animais aqui, que teve mais votos do que prefeito, né, Zé? Tá certo, Zé, eu não vou falar o que você escreveu aqui não, pode ficar tranquilo. Muito obrigado a todos pela participação. Um abraço também aí para o nosso ouvinte, o Alexandre, um abraço para a Elizabeth Greibner, para o Marcos Carneiro. Lucas, obrigado aí na gravação do programa e semana que vem estaremos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos, fui!